Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero estar agradecendo ao amado pastor Isaías pelo convite. Muito obrigado, amada igreja. Eu quero dizer para os irmãos que eu costumo falar, nós somos apenas um lavador de pés. A gente está aqui para servir aos servos do Senhor. Amém? A gente está aqui para isso. Abra comigo a sua Bíblia. Você que trouxe aí a sua Bíblia, abra em 1 Crônicas. Glória a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Crônicas, capítulo 4. Eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu coloquei como tema da mensagem dessa noite o seguinte tema: em busca da transformação. O tema da mensagem de hoje é em busca da transformação. Repita comigo: em busca, mais uma vez, em busca da transformação. O texto que nós acabamos de ler, no versículo 9, já começa falando que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. O texto está afirmando que Jabes, ele era o mais importante, o que mais se destacava, o que mais se sobressaía no meio dos seus irmãos. Mas o próprio versículo 9 afirma que nem sempre foi assim. Existe um contraste no primeiro versículo que diz: olha, Jabes, ele foi o mais importante, o que mais se destacava, o mais ilustre. E o mesmo versículo fala: olha, mas nem sempre foi assim. O versículo diz que desde o seu nascimento, quando a sua mãe foi concebê-lo, sofreu tanto, que o chamou de Jabes, aquele que provoca dores, aquele que provoca sofrimento. Então a gente vê um contraste muito grande no mesmo versículo. Como que pode alguém que se destacou tanto conseguir no seu nascimento
recebeu um nome tão pesado, tão duro, como alguém que provoca dores, alguém que provoca sofrimento, alguém que provoca tristeza, pesar. A primeira coisa que eu quero compartilhar, com base na história de Jabes, para os irmãos, o primeiro ensinamento que Jabes nos traz é o seguinte: você não pode se conformar nem com a dor e nem com o sofrimento. Você não pode se conformar. Jabes, ele não se conformava em carregar um peso tão grande sobre a vida dele. Ele nasceu dando errado, irmãos. Ele nasceu causando dor, sofrimento. É como se ele já nascesse debaixo de uma maldição. Talvez, para os dias de hoje, o nome não tenha tanta importância ou significado. Mas no passado, nos povos passados, principalmente entre os judeus, o nome de um filho era algo que iria refletir no seu futuro, era algo que iria refletir na sua história. Dar um nome era algo que tinha que ser muito pensado, tinha que estar debaixo de muita oração, para que, através daquele nome, a vida daquele filho viesse ser correspondida. E aí a mãe de Jabes, levada pela dor, coloca no seu próprio filho o nome de alguém que provoca dores e provoca sofrimento. Talvez, em algum momento da sua vida, você possa ter pensado como Jabes pensou em um determinado momento. Em um determinado momento ele pensou: poxa, será que eu nasci só para sofrer? Será que eu nasci só para dar errado? Será que eu nasci só para causar dor nos outros, sofrimento nos outros? Talvez você possa ter pensado assim como ele. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que por mais que esse tipo de pensamento possa ter passado em sua mente, ele não se conformou, ele não aceitou, ele lutou de uma forma tamanha que fez com que aquele que outra hora provocava dores e sofrimento se destacasse como o mais ilustre. Jabes conseguiu mudar a história da sua vida. Ele conseguiu. E nessa noite eu quis colocar como tema em busca da transformação, porque eu quero te afirmar que se você não se conformar com as coisas desse mundo, se você não se conformar com o sofrimento, com o caos, você também será capaz de transformar a história da sua vida. Você também será capaz de, ao invés de levar dores, você passará a levar a alegria de Deus. Não se conforme com as dores, não se conforme com o sofrimento. Eu posso, como cristão, falar com você que nós cristãos estamos sujeitos a sofrer. Nós cristãos estamos sujeitos a sentirmos dores, pesar, mas nós não podemos nos conformar com isso,
porque maior é o nosso Deus na nossa vida, amém? Levanta a sua mão assim, repita comigo: Senhor Jesus, o Senhor é maior na minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu não aceito dor, sofrimento, fracasso, porque do Senhor vem a minha vitória. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Em busca da transformação. Existe algo, irmãos, que me chama muita atenção na história de Jabes. É que Jabes buscou a libertação dos seus traumas emocionais. Ele procurou se libertar de todo trauma, irmãos. Todo trauma emocional que ele carregava. Porque imagina só, nasceu, o causador de dor. Foi crescendo, lá vai o causador de dor. Chegou a adolescência, lá vai o causador de dor. Chegou na juventude, lá vai o causador de dor. Chegou na fase adulta, lá vai. Ele teve que lutar pela libertação dos traumas emocionais. Você imagina só, você ouviu o tempo todo das pessoas que você causa dor, que você causa sofrimento, que você é um fracassado, que você já nasceu debaixo de maldição. Isso vai entrando, vai penetrando, que vai aprisionando a pessoa ao ponto dela acreditar que aquela mentira é uma verdade. Ele precisou se libertar dos traumas, irmãos. Os traumas emocionais que ele foi carregando uma bagagem ao longo da sua vida, desde o nascimento. E aí, meu irmão, tem aqui um ensinamento. Se você quer viver a plenitude de Deus, você precisa se libertar de todo trauma. Glória! De toda palavra que te causa dor, de toda palavra que te causa tristeza, pesar, sofrimento. Não permita que a mentira se torne verdade. Você não é causador de dores. Você não é um causador de sofrimento. Você é herdeiro de Deus, príncipe do Senhor. Você é um embaixador do céu. Aleluia. Liberte-se de todo trauma. Liberte-se de toda palavra de maldição. Liberte-se. Lute contra isso, para que você possa viver a plenitude do Senhor, para que você possa viver o sobrenatural. Não deixe que isso te amarre, te acorrente, te aprisione. Se é o dele está livre. O Senhor te chama para ficar livre, para ser livre. Está consumado, o preço foi pago. O preço foi pago, irmãos. Coloque a sua mão assim na sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, tira da minha mente, tira dos meus pensamentos todo tipo de trauma, todo tipo de maldição, todo tipo de palavra contrária. Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho na minha mente a mente do Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte. Nós recebemos a mente de Cristo, irmãos. Foi para isso que Cristo nos libertou. Amém? O tema da mensagem de hoje é em busca da transformação. Amém? Em busca da transformação. Irmãos, Jabes, ele não queria ficar carregando dores na sua alma a vida inteira, irmãos. E você não pode permitir que as dores se tornem um fardo
ao ponto de você carregar essas dores a vida inteira. Você não pode deixar isso acontecer com você. Não se castiga a esse ponto. Isso é um castigo que você está se dando, se punindo, permitindo que essas dores te acompanhem. Não permita que isso aconteça com você. O Senhor Jesus, ele veio justamente para arrancar o fardo, o peso. Foi para isso que o Senhor veio. Qual é a dor que tem te atormentado, que tem te feito sofrer? O Senhor Jesus, com mãos fortes, ele arranca isso de dentro de você, se assim você permitir, se assim você quiser. Ele já levou sobre si, meu irmão, todas as nossas dores. Jabes. Sabe, quando eu olho para Jabes e vejo o posicionamento que ele tomou, ao ponto de ser o mais ilustre, ao ponto de se destacar, eu vejo que Jabes tomou a decisão de não mais viver se vitimizando. Ele falou: eu não quero mais ser vítima nem de mim mesmo e nem de mais ninguém. Aleluia. A minha história vai mudar. Deus vai mudar, vai transformar. Aleluia. Deus vai fazer. Ele poderia viver a vida inteira falando: ó céus, ó vida, por que tanto sofrimento? Mas ele amadureceu, irmãos. Ele amadureceu de tanta lanhada, de tanta pancada, de tanta palavra negativa. Chegou um momento que ele tomou um choque e amadureceu. Chega um momento da nossa vida, irmãos, que a gente precisa amadurecer. E quando a gente amadurece, não é mais toda a palavra que nos afeta. Quando a gente amadurece, irmãos, a gente sabe, aprende a filtrar, a gente aprende. Ele amadureceu, ele falou: eu não vou mais ser vítima dessa sociedade, eu não vou ser mais vítima dessa palavra de maldição, eu não vou mais ficar me vitimando, eu não vou mais. Eu vou mudar, Deus vai mudar. E aí Jabes, ele nos ensina como foi feita a mudança e a transformação na vida dele. O que Jabes faz, as suas ações, gera para nós um ensinamento, para que nós também venhamos aprender nos dias de hoje como ter a mudança, como sair do lixo para o luxo. Foi o que aconteceu com ele. Saiu da lama, do sofrimento, para uma vida abençoada. E o que ele nos ensina é o seguinte: a importância da fé e da oração. Porque o texto de número 10, ele diz: Jabes orou ao Deus de Israel. A oração, a fé, irmãos, é o que é capaz de transformar toda a história da nossa vida. Se você quer ver o quadro, a história, a situação mudar, o segredo está na fé, está na oração. A oração move o coração de Deus. A
A oração faz com que o próprio Deus se levante ao seu favor. Talvez Jabes não tivesse ninguém a favor dele. Talvez você até pense que você não tem ninguém a seu favor. Mas quando você ora, meu irmão, o próprio Deus vem a seu favor. O próprio Deus se levantou em favor de Jabes, porque foi movido pela oração. Meu irmão, a oração faz com que nós tenhamos intimidade com Deus. É a oração que nos une. É a oração, irmãos. E aqui eu posso te dizer, seja lá o que você possa estar passando na sua vida, se você estiver passando um momento difícil, se você estiver passando um momento conturbado, um momento a qual você não gostaria de estar passando, eu quero motivar você a uma vida de oração. Porque será através de uma vida de oração que o sobrenatural vai acontecer. Através da vida de oração. Jabes não fez simpatia. Jabes não fez mandinga. Jabes não fez despacho. Ele não foi a nenhum terreiro. Ele não foi a nenhum pai de santo. Ele não fez nenhum encantamento. Jabes não fez nada disso. Ele simplesmente orou ao Deus de Israel. Ele orou, irmãos, ao Deus de Israel. Ele simplesmente buscou a face do Todo-Poderoso. Foi isso que ele fez. Ele orou, irmãos. Irmãos, às vezes escapa em nós aquela murmuração. Às vezes a gente reclama quando enfrenta uma coisa ou outra e fica, meu Deus, hoje eu peguei o carro do meu filho, fui trabalhar, parei um instantinho que eu parei o carro, não quis pegar, meu Deus, liguei como de Deus me socorre. Meu Deus, só pode ser mesmo, não acredito. E tentando ligar, meu Deus, será que a bateria reou? O que aconteceu? Aí aparece lá no painel, pisa na embreagem, eu peguei o carro, voltou a funcionar. Jesus do céu. Aí parece que vem aquela murmuração. Mas o que eu quero te dizer com isso? Os nossos problemas iriam se resolver mais rápido se ao invés da gente murmurar, a gente parasse para orar, irmãos. Meu Deus. A oração resolve, irmãos. A oração transforma. A oração abre portas. A oração traz sabedoria, porque de repente você está ali orando, Deus revela a você. E aí você vai lá e faz e a coisa acontece. Jabes simplesmente orou. Ele orou, irmãos. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Aprenda a orar com direcionamento. Jabes não orou avulso. Ele não orou por orar. Ele pontuou coisas. Ele se abriu com Deus. E ele começou a pontuar. Olha o que o texto diz. Jabes orou ao Deus de Israel dizendo: ó, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe. Jabes falou: Deus, eu reconheço que o Senhor é o único que tem o poder para abençoar. Me abençoa. Me abençoa. Irmãos, não tem maldição
maldição que resista à bênção do Senhor. Não tem maldição que fique de pé diante da bênção do Senhor. Não tem maldição que resista. Glória! Aleluia! Quando Deus abençoa, irmão, está abençoado. Contra Israel não vale encantamento. Não tem maldição, irmão. Se a bênção de Deus estiver sobre você, tu és abençoado, tu és uma bênção. Jabes, Senhor, me abençoa, Senhor, porque a tua bênção vai mudar a trajetória da minha vida. A tua bênção vai fazer com que o rumo, vai fazer com que a história, vai fazer com que a situação, tudo seja diferente. Direcionamento na oração, irmãos. Jabes falou assim: olha, alarga a minha tenda, a minha terra, meu território, alarga. Jabes reconheceu que tudo pertence a Deus e ele pediu: Senhor, me faça crescer, me dê crescimento. Irmãos, foi dito aqui, Deus pode pegar o menor da casa e fazer o menor da casa se tornar grande. Foi dito aqui. Deus é capaz de fazer crescer, fazer com que dentro de você cresça exatamente os sonhos do Senhor. Deixa crescer na tua alma os sonhos de Deus, e Deus vai fazer você crescer na terra. Sonhe os sonhos de Deus, sonhe os projetos do Senhor. Deus vai te fazer crescer. Jabes orou e falou: Senhor, larga minha tenda, me faça crescer. Senhor, a tua bênção é tão grande, faça com que aonde eu colocar a mão seja abençoado, tenha crescimento. A oração, irmãos. Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, eu tomo posse de todo crescimento espiritual, físico sobre a minha vida. Amém? Vamos aplaudir bem forte. Se você quiser crescer, você vai crescer porque Deus te honra e te abençoa. Uma das coisas que Jabes pediu no texto, ele diz assim, ó, a minha tradução é diferente: fique comigo em tudo quanto eu fizer. Aí no seguinte ele diz: guarda-me de todo mal e de todo sofrimento. Ele pediu uma terceira coisa, ele pediu a proteção de Deus. A proteção. Você sabe o que é isso? Consegue ver a dimensão do que é ser protegido? Se você é um protegido, significa que o próprio Deus está sobre a tua vida, te protegendo, debaixo das asas do Onipotente. Se você é protegido, significa que aonde você for, Deus vai com você. Aonde você caminhar, o Senhor vai caminhar com você. Quando você deitar, Ele vai deitar. Quando você trabalhar, Ele vai estar lá com você. Ter a proteção é ter a presença de Deus, irmãos. Ser protegido é ser alguém que tem a companhia de Deus. É ser
ser alguém que tem a presença de Deus. É ser alguém que nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Porque para proteger alguém é necessário que se esteja perto. Como que se protege alguém? Como que eu posso te proteger estando longe de você? Como que eu posso proteger meus filhos estando longe deles? Como que pode? Deus é Deus de perto, é Deus de longe, mas Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Se você é protegido, Deus está perto de você. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me protege. Sobre a sua vida está a proteção do Senhor. Eu poderia pegar aquela deixa e tentar te abrir os olhos da mente e te perguntar: você lembra daquele livramento? Você lembra daquela situação difícil que um dia você saiu? Você lembra daquele quadro que parecia ser irreversível? Você lembra daquela palavra de morte? Você lembra daquela palavra de condenação? Você lembra de onde você estava, de onde o Senhor te tirou? Você lembra que um dia você morou, habitou atrás das malhadas? Você se lembra? Você se lembra quantas calúnias se levantaram, quantas perseguições, quantas injúrias, quando Golias se levantou? Você se lembra de tudo isso? Você se lembra quando a situação estava fumegante? Quando você estava se sentindo verdadeiramente dentro de uma fornalha? Você sabe por que você chegou até aqui? A proteção de Deus sobre a tua vida. Tu és a menina dos olhos de Deus. O Senhor é quem te protege, é quem te guarda. Te guarda da língua, te guarda da palavra contrária, te guarda das mentiras, das injúrias, te guarda de todo apedrejamento, de tudo. É o Senhor. Jabes orou e falou: Senhor, eu quero a tua proteção. Eu quero a tua proteção. E consequentemente, é o que o texto diz, que tendo a proteção, ele tem os livramentos. E ele diz: me livra de todo mal, me protege, me livra de todo mal. Queridos, todo dia fale isso com Deus: Senhor, eu estou me levantando, eu vou trabalhar, ou eu vou estudar, ou eu vou fazer qualquer outra coisa aí na rua, eu tenho que fazer compras, eu tenho que fazer uma atividade, eu tenho que fazer alguma... Senhor, me livra de todo mal. Me livra. Acredite, Deus é poderoso para te livrar, para me livrar. Jabes buscou livramento. Glória. Olha o que Jabes buscou. Aleluia, Deus. Oh, glória. Ele buscou a bênção, buscou o crescimento, buscou a proteção, buscou o livramento. E o texto, para terminar, afirma: e Deus concedeu a Jabes tudo o que ele pediu. Aleluia. Irmãos, se a minha oração, se a sua oração, se a nossa oração estiver em concordância com Deus, Deus vai conceder. Deus é Deus que ouve, é Deus que responde. Deus é poderoso para responder às nossas orações. Ore em concordância, ore com direcionamento. Tenha um
foco na sua oração, irmãos. Tem um direcionamento. Se abre, se rasga, se quebre, se derreta, se desmanche quando você estiver diante de Deus. Se exponha, mostre para Ele toda a vergonha, tudo que está dentro de você. A oração que atrai o olhar de Deus, irmãos, é a oração sincera, é a oração verdadeira, é a oração que você admite, que você assume, que você reconhece. É isso que Deus espera de nós. Se está faltando fé, Senhor, aumenta a minha fé. Se está faltando, Deus, aumenta essa fé dentro de mim. Senhor, se está tendo falha, se há erro, tira de dentro de mim. Uma oração sincera, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Quando nós orarmos com sinceridade, nós teremos a resposta da nossa oração. Uma resposta favorável. Se nós orarmos com sinceridade, expor, falar: Senhor, me ajuda, Deus, é assim a situação. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu não vou, Senhor. Seja sincero com Deus, irmãos, em sua oração. Aqui está a resposta do que e do porquê Jabes conseguiu ser mais ilustre de todos os seus irmãos. Porque ele descobriu o caminho do coração de Deus. Ele descobriu que o segredo estava em uma oração sincera, em um coração sincero. Ele se abriu. Talvez ele chegou em algum momento e falou: Deus, eu não aguento mais tanto sofrimento. Me tira desse sofrimento, me abençoa. Uma oração sincera a Deus. É isso que Jabes fez. A nossa história vai mudar quando houver sinceridade em nossa alma. Assim diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, toda a sua sinceridade, com toda a sua alma, em busca da transformação. O caminho é uma vida de oração com Deus. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade de conhecer meus irmãos em Cristo, família a qual nós um dia estaremos com Jesus no céu. Somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem, perto está o Senhor. Maranata, Maranata, o nosso Senhor está voltando. Eu quero poder ter a graça de estar com todos vocês, adorando o Rei dos Reis, adorando aquele que vive, aquele que reina. Vamos dar uma linda salva de palmas.